Olá! Hoje é o nosso 30º vídeo. Para comemorar, vamos falar sobre um assunto muito importante: como adquirir repertório para a prova de redação. Com isso, você fará uma argumentação muito mais consistente do seu texto. Eu sou Anderson Montorron, criador do Projeto Escreva. Em minhas aulas presenciais, eu sempre brinquei com meus alunos de que eu consigo instalar o software da estruturação do texto dissertativo no cérebro de cada um. Mas é necessário que cada aluno desenvolva o seu banco de dados para que faça um texto consistente. Sempre que eu falo isso, um aluno pede para que eu explique melhor. É o seguinte: a analogia serve justamente para mostrar que o nosso método é suficientemente eficaz para fazer com que o aluno aprenda a estruturar o texto dissertativo. É isso aí que eu falo que é o software. Eu consigo instalar o software na cabeça do aluno. Já banco de dados refere-se ao conhecimento necessário que o aluno precisa ter para construir um texto consistente, com argumentações convincentes. Esse conhecimento é o que nós costumamos chamar de repertório sociocultural. E o que é isso? Repertório sociocultural é, portanto, o saber sobre várias áreas de conhecimento: filosofia, sociologia, ciências, história, geografia, tecnologia. E, além disso, o que se aprende ao longo da vida, com as nossas experiências. E o que podemos fazer para ampliar o nosso repertório sociocultural? Quais estratégias que podemos lançar mão para isso? Eu posso responder essa questão com 7 itens distintos, que nós vamos, a partir de agora, conversar sobre eles. Primeiro item, e talvez o mais importante de todos: leia bastante. Por quê? Ler bastante. Justamente a partir da leitura de bons livros, boas revistas, de artigos, pela internet, rede social, Facebook, YouTube. Leia tudo que você tiver de interessante e que seja de bons autores. Com isso, você vai aprender o que as pessoas estão elaborando em relação a vários temas. Você vai saber linkar essas informações para poder embasar o seu texto. A leitura é a base da formação do nosso repertório sociocultural. Segundo item: seja um observador da realidade. Se você tiver essa postura, você vai procurar ver o que está sendo discutido, como as pessoas estão se posicionando sobre diversos assuntos, e isso vai enriquecer o seu repertório sociocultural. Terceiro item: saia da rotina, saia da sua zona de conforto, da sua realidade. Viajar é bom para isso. E não precisa fazer uma viagem grande. Não, muitas vezes uma viagem até próximo de onde você mora pode oferecer experiências muito importantes e que vão enriquecer o seu repertório sociocultural. Com isso, quando você vai escrever, você vai ter coisas para contar, coisas que vão fazer com que você linke os assuntos e faça o seu texto mais convincente, mais interessante e, portanto, você consiga um texto bem estruturado, bem consistente. Quarto item: assista a documentários, séries, filmes. Cada momento de entretenimento pode ser também um momento de aprendizagem. Assistir documentários investigativos, jornalísticos, históricos é muito interessante. Mas os filmes de ficção, as séries de ficção, também podem oferecer um conhecimento muito interessante e que vai pautar as discussões em sociedade. Discussões essas que vão refletir o que está acontecendo na nossa realidade, no nosso momento de vida. Quinto item: complementando o primeiro, em que nós falamos sobre ler, e que ler é fundamental, o quinto item trata de procurar bons autores. Porque você procurando bons autores, autores consagrados, você vai poder citar
algumas frases importantes que ele tenha dito, se referir a ideias importantes. E sendo autores consagrados, isso vai dar uma autoridade para o seu texto, embasar melhor a sua argumentação. Item 6. Pesquise. Não espere que as informações cheguem a você ou que caiam do céu. Você precisa ter aquela curiosidade de buscar entender situações, entender algumas formulações, o que é uma determinada coisa, não se satisfazer em saber a coisa pela metade. Veja que quando nós estamos estudando para um exame específico, por exemplo, o Enem, é importantíssimo saber quais são os possíveis temas que vão ser abordados naquele ano, porque você pode fazer uma pesquisa complementar em torno desses temas para ampliar o seu repertório específico. E o 7º item, converse com as pessoas. E converse com várias pessoas, de uma forma que seja bem diversificada essa sua interação. Com isso, você vai aprender conteúdos interessantes a partir da experiência dessas pessoas e vai também poder entender melhor argumentos contrários ao seu. E isso é muito interessante. Ou mesmo, quando você encontra pessoas que concordam com o seu argumento, é uma forma de você testar como esse argumento colocado por você está em relação ao entendimento da pessoa. Se é preciso mais aprofundamento, se é preciso mais embasamento. É importantíssimo esse contato com outras pessoas. E agora, nós vamos falar como você pode utilizar esse repertório na produção de um texto. O repertório tem que fazer sentido com o tema do texto. Nós não podemos forçar a utilização de alguma citação, de alguma ideia, só porque nós nos encantamos com ela, se ela não tiver relação com o tema que nós estamos abordando no texto. Às vezes, nós somos tentados a forçar a utilização porque nós gostamos daquela ideia, daquela citação. Outro aspecto também importantíssimo, fazer uma articulação do uso do repertório. Nós devemos definir de antemão, no planejamento do texto, portanto, onde nós vamos usar o repertório. Na introdução, para contextualizá-la, na argumentação, para embasar essa argumentação. Então, é um detalhe muito importante, porque quando você estiver planejando o seu texto, você já vai definindo onde usar esse repertório. E por último, devemos ter em mente que a utilização do repertório deve ser algo objetivo. Nós não devemos usar o repertório como o foco da argumentação, por exemplo. Ele deve ser um instrumento para embasar a nossa argumentação. E devemos também ter cuidado para não esquecer que precisamos dar o crédito correto de nossas citações, ou se nós vamos utilizar a ideia de alguém, tenha certeza de que aquela citação é do autor que você está mencionando, ou aquela ideia é daquele autor. Tem montagens aí que já foram feitas só de gozação. Eu já recebi alguns vídeos assim, que põe a cara do sujeito e uma frase que não foi dita por ele. E como está na internet, a pessoa termina acreditando que aquele cara disse aquilo. É por isso que a pessoa tem que pesquisar, tem que checar. No vídeo de hoje, vimos formas de construir o nosso repertório sociocultural, para que nossos textos sejam mais embasados, mais consistentes e nossa argumentação bem mais consistente. Se você gostou deste vídeo, curta-o, compartilhe-o com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Bons textos!